Olá, estamos hoje começando o 8º episódio da 5ª temporada do podcast Antes da Consulta. Tudo bem com você, meu parceiro? Tudo bem, você, Eduardo, como é que tá? Tô bem, e essa semana teve chuva, né? Teve, Chuvinha mas boa? pouco, né? Fraca, mas já precisa- melhorou um pouquinho. Precisa, acho que umas 2 semanas chovendo pra melhorar. João, e antes de apresentar o nosso convidado, que foi meu veterano, tá? Mas foi um veterano bonzinho. Não vamos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Laboratório Santa Rita e Mercavejo. Muito bem. E hoje a gente tem uma felicidade de trazer aqui um médico radiologista, Sim, né? famequense, hein? Famequense, formado na nossa querida Fameca. E vou deixar, como ele foi o Sim, seu foi meu veterano veterano, direto, por sim. favor, você apresenta É ele. uma honra imensa receber aqui o Dr. Ricardo Pelizon, médico radiologista, um expert em imagens e que vai poder proporcionar à nossa audiência inúmeras explicações, desmistificar alguns exames de imagem. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite e espero esclarecer todas as dúvidas, porventura todos tiverem, né? Todos os ouvintes, os que estiverem assistindo. E agradeço o convite mesmo, estou aqui à disposição de vocês. É nós que agradecemos. E além dele ser meu veterano, ele foi meu veterano de Nicola. Então eu Também. conheci esse cara há muito tempo, hein? meu? Então tem muita história aí pra contar. É melhor perguntar só coisa de medicina pra ele agora. Ricardo, que faz um médico radiologista? Bom, a primeira impressão que se tem é que a radiologia é uma área da medicina praticamente isolada da medicina, mas na verdade não é. Ela complementa, ela ajuda o raciocínio médico em cima da complementação de exames. A minha área é voltada em diagnóstico por imagem, então o auxílio, a interpretação de todas as imagens que a grande maioria dos médicos não tem, a gente auxilia nessa interpretação para eles, para facilitar a chegar num diagnóstico mais definitivo, mais fidedigno. Tá? Isso, a gente tem contato com todas as áreas da medicina e a gente vai exemplificando não, a gente vai auxiliando conforme os pedidos vão chegando a gente. Só que a área da medicina, a radiologia em si, a ressonância, a tomografia, a mamografia, a ultrassonografia, ela é um método hoje que vem crescendo demais e é difícil o paciente que chega num consultório e que não é solicitado um exame complementar. E isso daí auxilia e facilita o atendimento e o tratamento do próprio paciente, né? Ricardo, quando a gente fala em radiologia, é muito comum as pessoas pensarem em raio-x. Isso. O que é o raio-x? Ele é um exame? Ele foi realmente o primeiro exame da radiologia? Isso. A radiologia, ela teve o seu início no final de 1895, 1900, com Röntgen. E o raio-x foi o primeiro exame a ser definido, né? Depois, com o passar dos anos, em torno de 1950, veio a tomografia. Não, 1970 veio a tomografia. Em 76, 78 começou a ressonância. Então, o princípio do diagnóstico por imagem é o raio-x. Ele é um exame que são imagens, né, que a gente produz a partir de radioatividade, tá? A radioatividade que a gente fala não é aquela radioatividade perigosa. A gente faz emissão de feixes de raio-x que isso daí imprime numa placa de prata. Isso daí antigamente se fazia. Depois, com a evolução da computação, da tecnologia, isso daí hoje em dia é tudo feito a nível de computação, com os pixels, né? E dão as tonalidades de cor, e isso até hoje é impresso em papel, visualizado em tela. Hoje praticamente nem existe mais o filme radiográfico, né? Que é a base de prata.
Isso daí é uma evolução muito boa, porque era uma preocupação a contaminação da prata, né? Porque quando a gente fazia o filme de raio-x, esse filme ele era passado no aparelho, depois ele era lavado, essa prata era recolhida, mas sempre ficava contaminado. E isso depois poderia ser contaminando lençóis, porque a prata ela vai decantando, né? Mercúrio, né? Ela vai decantando e iria contaminar o meio ambiente. Então essa foi uma grande evolução na radiologia, que foi essa parte da computação, né? Isso facilitou, melhorou, porque a gente tem outros mecanismos de ampliação de medidas mais específicas, e a gente não fica com aquele filme fixo. Apesar da radiografia ser um filme fixo, a gente consegue ampliar. Se eu quero pegar um foco numa costela, eu consigo ampliar, a gente fala janelar, eu consigo melhorar os tons, clarear ou escurecer. Melhorou muito de 20 anos para cá, depois da computação gráfica. Mas ela começou realmente com o raio-x, tá? Com a radiografia convencional. A partir disso daí, depois veio a evolução da tomografia. A tomografia nada mais é que a mesma base, que é feito com emissão de feixe de raio-x. A única diferença é que é como se você entrasse dentro de um tubo, de um bambolê, e que a gente emitiria um feixe de raio-x por aqui e a gente tem um receptor aqui. E conforme ela gira em sentido contrário, e todos esses receptores, eles jogam para um computador, e cada sinal que ele recebe, ele joga na tela numa tonalidade de cor. E isso eu consigo reconstruir toda a imagem do corpo. A tomografia é fantástica, porque a gente consegue reconstruir a parte, fazer cortes seccionais de todo o corpo. Além dos cortes seccionais, que a gente fala como se fosse uma mortadela, vamos falar assim, eu consigo fazer outros cortes em outros feixes, que é o sagital, o coronal. Então eu consigo ver como se fosse de frente para trás, de lado, lateral. Então a evolução do radiodiagnóstico foi assim extremamente em 50 anos, em 30 anos, a evolução foi gigantesca. De 1950 até 1980, a evolução foi gigantesca. É lógico que depois de 1980, 1990, houve uma melhora nas máquinas. Hoje a gente tem tomografia. Antigamente a gente tinha uma tomografia que a gente fala, o feixe de raio-x era único, com um único receptor. Hoje a gente tem máquinas com 64, 128 receptores. Então isso diminui o tempo de exposição, diminui o tempo de exposição do feixe de raio-x, o tempo de realização de exame, e dá mais definição de imagem, mais detalhe. Tanto é que a gente hoje, para pulmão, você pega uma tomografia de 68 canais, de 128 canais, a gente consegue fazer corte de 68 canais, a gente faz cortes tomográficos para pegar a coronária sem o coração bater. Então não tem nem o tremor do coração, de tão rápido que ela é, tá? Isso foi uma grande evolução. Ricardo fez um ampassant aí, né, João? Demais. Contou a evolução, mas nós vamos explorar isso daí, cara. Não pensa vai que ter muita você só pergunta. vai responder isso e vai levantar e ir embora. Ricardo, sem sombra de dúvida, se a gente voltar para o médico do século passado, em que ele se baseava muito na ausculta, na palpação, a radiologia trouxe um boom enorme de conhecimento e de facilidade na hora de fazer o diagnóstico. E tem uma coisa que eu queria que você contasse um pouco, é de fazer o exame com contraste. O que o contraste traz de ganho, traz de melhora no processo de diagnóstico quando você opta por fazê-lo? O contraste, ele tem as suas indicações. Não são todos os exames que precisam ser feitos contrastes. A gente tem o contraste tanto na tomografia quanto na radiologia convencional. Por exemplo, antigamente, hoje ainda a gente faz o enema opaco, a gente injeta um contraste pelo ânus e faz todo o desenho do cólon, né, do intestino grosso.
Isso daí dá muita informação. A gente consegue ver se tem área de estreitamento, se tem divertículos, se tem extravasamento para fora de contraste, para fora, para dentro da cavidade abdominal, fora da alça intestinal que a gente fala. Ver se tem se a mucosa está preservada, se tem as austrações, que são aquele pregueado do cólon. Então, o contraste ele tem a sua valia, só que ele tem que ser bem indicado. Exames contrastados na radiografia convencional, a gente tem tanto o estudo de estômago, de esôfago, de delgado, de cólon, a urografia, que hoje em dia a gente praticamente não faz mais com o advento da tomografia. E com relação a contraste, na tomografia, não são todos os exames que a gente faz contraste. Ele tem a sua indicação. Por exemplo, se eu tiver um caso que eu estou suspeitando de uma embolia pulmonar, eu vou ver um trombo ali na artéria pulmonar. Se eu não injetar o contraste, eu não vou ver essa falha, porque o contraste, o que ele faz? Ele vai contrastar o vaso dentro dele, então ele vai brilhar o vaso. Se tiver uma falha de enchimento que a gente fala, que seria o trombo, se eu não injetar o contraste, a maioria das vezes eu não vou ver, ainda mais se for de vasos periféricos. O vaso de grande calibre, vaso central, às vezes a gente até consegue ver, porque a tomografia, eu não falei, mas a tomografia ela ainda dá um respaldo para a gente muito bom, porque a gente consegue medir determinadas densidades. Então, se eu pegar uma tomografia de tórax, um vaso, a artéria pulmonar, vamos supor, eu não gostaria de ser tão específico, mas eu preciso ser para explicar. A artéria pulmonar, se eu ponho o ROI, que a gente fala, que é o que vai medir aquela cor branca do vaso, ele tem que estar ali 40, 50. Na hora que eu faço o contraste, ele vai subir para 120. Se eu tiver um trombo, o trombo vai ser 20, 25, 15. Então eu consigo diferenciar. Isso em grande calibre. Só que quando é pequeno calibre, isso daí se mistura, eu não tenho a definição de valor. Por isso que a gente faz o contraste em determinadas situações, principalmente no caso de embolia pulmonar. Para avaliação de parênquima hepático, uma tomografia, não fazer contraste em parênquima hepático, fica muito limitado. Tem muitas lesões que a gente consegue chegar num diagnóstico com o comportamento da lesão. Então a gente injeta um contraste. Vamos falar num tumor benigno, um hemangioma de fígado. A gente injeta o contraste. Ele tem os tempos na fase arterial, na fase portal, que isso é específico para o radiologista. Alguns médicos até entendem, mas a radiologia a gente sabe disso. Os tempos, a gente fala período de lavagem do contraste, vai definir se aquilo ali é um hemangioma, ou se não teve contraste nenhum, se era só um abscesso, ou se é um nódulo mesmo, um tumor. Então, o contraste, ele é muito bem indicado, ele é, assim, excepcional, ele dá diagnóstico e facilita muito a vida do radiologista, tá? Ricardo, eu iniciei te perguntando da radiografia, do raio-x. Mas nós temos um outro exame que também é muito comum e muito famoso no meio dos pacientes, que é o ultrassom. O que o ultrassom nos traz de diferente até em relação à radiografia? São dois exames totalmente distintos, né? A radiografia, como eu já falei, é um método ionizante, que tem o feixe de raio-x. O ultrassom, ele é simplesmente, são criadas ondas, tá? São feixes de ondas, semelhante a ondas de rádio, que ele percorre no meio líquido, no meio sólido, no caso do nosso corpo, líquido e sólido, e na hora que ele emite o som, ele vai preenchendo e esse som ele volta. O nosso transdutor, que é o aparelhinho de ultrassom, ele reconhece aquilo lá. Então, conforme vai e volta, ele dá uma tonalidade de cor, que daí na hora que joga, lógico, o computador ele joga no monitor, ele vai dar aquela nuance de vários tons de cinza. O ultrassom,
ele é um método que não tem perigo nenhum, ele não é ionizante. A radiografia, hoje em dia, os aparelhos são muito bem calibrados e muito evoluídos. Então, antigamente, a gente tinha aquele grande problema da ionização do raio-x, né, o ionizante, ser cumulativo. Ainda é cumulativo, só que a quantidade que a gente emite hoje é menor. E existem colimadores. Então, você faz um raio-x de mão, você põe lá a mão para fazer o raio-x ele não vai para cá, não vai para lá, não vai pegar o Eduardo, não vai pegar você, não vai vir no meu peito. Ele vai ficar só na mão e vai imprimir no filme embaixo. O raio-x, o ultrassom já não. O ultrassom, ele não tem ionização, ele não traz mal nenhum. Pode ser feito, a gente até brinca às vezes com grávida. Tem grávida que quer fazer todo dia. Lógico que não pode, não é viável fazer todo dia. Mas se ela quiser comprar um aparelho de ultrassom e fazer todo dia, não traz problema, entendeu? Entendi. Tem até uma historinha que a esposa do Tom Cruise comprou um aparelho de ultrassom e fazia todo dia. É mesmo? Essa é uma história real. O Ricardo, naquela evolução que você falou do ultrassom, tem uma coisa muito importante que é a diminuição dos aparelhos. Os aparelhos se tornaram portáteis, a ponto de que a imensa maioria dos ginecologistas terem o seu próprio aparelho de ultrassom. Então eu queria aproveitar essa observação e que você contasse pra gente da importância que é você fazer o ultrassom com uma pessoa treinada, preparada, para que você evite o diagnóstico equivocado. Então não é eu tenho condições de comprar ultrassom, vou lá e compro, né? Tem toda uma curva de aprendizado, isso é muito importante, né? Então eu queria que você contasse disso, da formação do radiologista, quantos exames você precisa fazer para reconhecer as variações anatômicas, para se sentir seguro em laudar. E uma coisa muito importante, que todo exame de imagem tem um relatório, um laudo. Eu queria que você contasse a importância disso, como isso funciona como um documento. Bom, com relação ao ultrassom, todo médico na faculdade, a gente passa no período na área da medicina diagnóstica. E a gente faz não curso, mas a gente faz o estudo básico, tanto dos raios-x, da tomografia, do ultrassom, da tomografia. Só que o exame de ultrassom, ele é extremamente operador dependente. Então, se você tiver uma pessoa que não é treinada, que você é iniciante, que ultrassom, quando a gente começa, quando comecei, eu tive a dificuldade. Falava, é difícil, não vai ser fácil aprender. Mas você começa a aprender a ensinar aos olhos os atenuantes de cinza. E isso é extremamente importante, porque quanto mais exames você faz, mais você aprende, mais você treina o seu olho. Tá? Com relação aos laudos, depois eu volto mais específico fazer o exame com pessoas especializadas, né? Com relação aos laudos, os laudos eles têm que ser, eles são solicitados por quem pede e eles são avaliados e é uma documentação que leva segurança para o médico no tratamento. Então não adianta eu ter um aparelho de ultrassom, o paciente bate na porta, eu quero fazer um ultrassom de rim. Eu faço um ultrassom, tem pedra, e eu não dou documento nenhum, não vale nada. O médico que ele for tratar, porque a gente faz diagnóstico, mas a gente não trata do paciente. A gente auxilia o médico que vai tratar o paciente. Então, o médico de rim vai ser o urologista, o nefrologista, o médico, vou fazer um ultrassom de mama, vai ser um mastologista, um fígado, vai ser um hepatologista. Eu tenho que escrever e eu tenho que ter certeza daquilo que estou escrevendo para que o médico trate do modo correto. Então, toda vez que a gente faz um ultrassom, ou tomografia, ou raio-x, a gente emite o laudo, tentar chegar no diagnóstico mais preciso
se não for definitivo, mas o mais preciso possível, para auxiliar no tratamento, tá? Com relação à formação do curso de ultrassonografia, eu não fiz curso, eu fiz a residência de imaginologia. Então, a gente faz toda a área de raio-x, né, de radiografia, tomografia, ultrassonografia e ressonância magnética. Ressonância magnética, eu sou bem limitado, eu não, a minha parte eu deixei um pouco de lado, mesmo porque quando eu estava acabando era o começo da ressonância. Então eu acabei, fiz só a parte de neuro, aí eu parti para o lado do ultrassom porque era a minha paixão. Sempre foi minha paixão, é ultrassom. Gosto muito de tomografia, mas a minha paixão é ultrassom. Eu acho que a gente tem muita informação, como ela é um operador dependente e eu tenho o paciente na minha mão ali fazendo exame na real, muitas vezes eu recebo paciente sem história nenhum, assim, vem lá só um pedido, ultrassom de abdômen total. E a minha conversa com o paciente eu consigo direcionar e tentar descobrir, é como se fosse uma anamnese. Eu consigo melhorar o diagnóstico para o médico que me pediu ultrassom, tá? Não tem um período, um número de exames definidos. Eu fiz residência no Padre Albino. A gente fazia uma média, eu não sei hoje como é que tá, mas a gente fazia uma média de 20, 25 ultrassons por dia. Nós éramos em 3 residentes, 20 ultrassons por sala, vamos pôr 20, 25 ultrassons por sala, são 75 ultrassons por dia. Você passa aí 3 residentes em 3 áreas, divide um ano, são 4 meses, você faz uma média de muito ultrassom. Sem contar que já faz 20 anos que eu faço ultrassom. Eu faço uma média hoje de 40, 50 ultrassons por dia. E cada vez, de vez em quando, a gente ainda tem aquele susto que a gente não consegue fechar um diagnóstico, fica perdido. Só que tem livro, a gente busca informação, né? Só que mesmo assim, às vezes não consegue fechar um diagnóstico, tá? Agora, a minha área, a minha paixão hoje eu faço ultrassom de tudo, só que a minha paixão hoje é voltada em biópsia, né? Eu sou fascinado por fazer biópsia. Você trouxe aí uma fala importante, porque muitas vezes as pessoas veem o radiologista como aquele cara que fica dentro de uma sala ali e tal, mas o radiologista, ele tem que ter uma formação de anatomia, de clínica, né, muito forte, porque você tem que conhecer tudo ali que você está pesquisando, por mais que venha uma história clínica, se você não tiver essa... Quando a gente começa o curso na residência, a primeira coisa que a gente faz é sempre pegar exame normal. A gente fica só em cima do exame normal. Exame normal. A gente, na verdade, fica procurando um defeito. Então, a gente fica sempre em cima dos exames normais. Depois que a gente começa a pegar as patologias. Aí a gente tem arquivo, ainda acredito que o Padre Albino deve ter, existem os arquivos. A gente vai para os arquivos, vê aquelas imagens e começa a assimilar aquelas imagens. E aí sim que começa a ter o contato com o paciente e procurar essas lesões. Você vai vendo então, as variações. É um batidão. A gente sempre fala, eu falo até pro meu filho, a gente tem que saber o normal, porque quando tiver anormal, você já sabe. Às vezes você não sabe o que é, mas você sabe que tem alguma coisa. Tá? Que é extremamente importante. Eu vou continuar nessa linha evolutiva. Eu queria que você falasse um pouco do que é ressonância e que definisse para nossa audiência. Eu vi essa semana uma ressonância do sistema nervoso central de 3 Tesla. Que você contasse o que é esse tal de Tesla, que todo mundo vai pensar que é o carro elétrico, né? Que você pudesse nos ajudar. E o que é ressonância? Isso. A ressonância é um outro método também, aos moldes da tomografia, mas não é ionizante. E ela tem como princípio básico, a gente fala assim, mexer na molécula de hidrogênio, tá? Então, quem já fez a ressonância, bom, começar do começo, né?
Quando você vai fazer um exame de ressonância, é normal, eles falam que é um forno. Na verdade, é um túnel que você entra dentro dele. A gente põe algumas bobinas, depende do que você vai fazer. Se for na cabeça, infelizmente, a bobina é um capacete. Se for no abdômen, é um cinturão. Se for no joelho, é um cinturão no joelho. E aí você deita na maca, você não fica, você não precisa mexer, o aparelho faz tudo. Na hora que você entra dentro desse forno que não esquenta, que não faz nada, a única coisa ela faz barulho, tá? Ela emite alguns sons. E esses sons, eles fazem a molécula de hidrogênio soltar a gente fala precessão. Ela mexe a molécula, então o movimento, ela vibra a molécula, o tempo que o hidrogênio volta para se ligar é a cor que vai dar, tá? É lógico que isso daí tem todo um efeito de computação depois que interpreta todos esses dados e vão fazer as imagens. Então, aquela diferença de barulho, quem já fez ressonância, tem uns que faz tum, 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 tem um que faz... essas sequências de barulho são as diferentes variações que a gente mexe na molécula de hidrogênio. Por isso que a ressonância, às vezes, tudo que não tem hidrogênio, 90%, mais de 90% do corpo da gente tem hidrogênio, porque é água, né? Só que assim, o metal, por exemplo, não tem. Então, quando tem metal, a ressonância vira um borrão. Então, a pessoa que às vezes tem uma cirurgia de coluna com haste fixadora, ela pode fazer, dependendo do período de cirurgia, só que aquela região que está fixada vai ficar borrada, a gente não vai ter delimitação. Por quê? Porque a vibração, como não tem hidrogênio, ela vibra e aquilo lá só vai ficar tremendo, assim, não vai dar uma definição. É diferente de um cérebro que não operado, né? Que você tem muita água, o cérebro, então você tem as atenuantes dos vários tons de cinza nas várias sequências. Tem T2, gradiente eco, flare, e aí por aí vai. Então você consegue ver até a anatomia, como se você estivesse tendo uma aula de anatomia cerebral, se você pegar uma ressonância, porque você consegue ver todos os núcleos da base, o que é substância branca, substância cinzenta. É maravilhosa a imagem da ressonância, tá? Me desculpa a outra pergunta. Tesla. Ah, tá. E com relação aos Tesla. Quanto maior o Tesla, maior a potência da ressonância. Eu esqueci de falar. A ressonância ela funciona como se fosse um grande ímã, tá? Por isso que a gente não deixa entrar com material nenhum, metal, porque gruda, puxa, tá? Então, o paciente normalmente troca a roupa, lógico, pode ter cinto, porque a gente tira o cinto, mas pode ter o botão da calça, que a calça não vai voar. Mas já aconteceu de moeda rasgar calça e a moeda grudar no gantry, que a gente fala, que é um grande ímã. E esse grande ímã, ele é definido pelo Tesla. Então a gente tem de 1,5, 2, 2,5, 3. Quanto maior o Tesla, maior a potência, melhor a definição da imagem. Só que hoje em dia, e mais caro também, tá? É em PG o preço, tá? Quando a gente, hoje em dia, a gente tem softwares que a gente consegue pegar uma ressonância de 1,5 e melhorar a imagem a ponto dela dar uma imagem de 2, 2,5. Então, às vezes, não sabe-se até onde que vale o custo-benefício de comprar uma 3 Tesla pelo investimento, sendo que uma de 1,5 atende. A grande diferença, a maior diferença, eu acho que é o tempo de exame, tá? A qualidade de exame, a qualidade de imagem hoje ficou muito próxima, tá? Tirando para a próstata que a gente faz, que é uma estrutura pequena, e normalmente a gente faz com bobina, às vezes ou com bobina retal ou com gel,
A de 3 Tesla é fantástica. A de 1,5 às vezes prejudica um pouco. Mas a de 1,5 também dá para fazer, tá? A grande diferença é essa daí. Principalmente o tempo de realização de exame e a qualidade da imagem. Mas a de 3 e a de 1,5 não perde muita coisa, não, tá? É lógico que você vai fazer um investimento hoje, quanto mais Tesla você pegar, melhor, tá? E agora você, assim, uma dúvida que muitas pessoas têm, que eu acho que seria importante você até trazer. Você definiu a tomo, você definiu a ressonância, mas qual que é a diferença? É a mesma coisa fazer tomografia e fazer ressonância? Quando é vantajoso fazer uma ou fazer outra? Tem alguma que tem mais radiação que a outra? Quais são as diferenças? Tá. Bom, a tomografia, ela é semelhante ao raio-x. Ela usa, tem radiação ionizante, tá? Ela é feita com feixe de raio-x. A ressonância não. A ressonância, ela não tem raio-x. As indicações dela são específicas. Por exemplo, se você tiver um quadro de derrame, um AVC isquêmico agudo, com menos de 24 horas, às vezes na tomografia não vai dar. Você só vai ver lá um edema cerebral, talvez uma densificação da artéria cerebral. Se você for para a ressonância, a gente consegue definir. Por quê? Porque como ela mexe com a molécula de hidrogênio, as várias fases da hemoglobina, a gente consegue dar diferentes tons. Então, um AVC isquêmico, se você tiver um AVC, um derrame isquêmico agora, for para ressonância, você consegue ver. Enquanto que na tomografia, às vezes, não. Elas têm as suas indicações. Só que a ressonância é um exame que você depende do paciente, ele não pode ser claustrofóbico, que ele não fica lá dentro, que é barulhento, ele tem que ficar sozinho, ele tem que ficar quietinho, ele não pode se mexer. A tomografia, hoje em dia com as tomografias de 16, de 32, 64 canais, você faz uma tomografia em 8 segundos numa cabeça. O paciente pode estar agitado que não dá nem tempo dele mexer, tá? Então tem as suas indicações. Um tumor cerebral, na tomografia, dependendo do tipo do tumor, às vezes ele é isodenso ou parênquima, você não consegue definir legal. O paciente é alérgico a contraste, você não pode injetar de contraste de jeito nenhum. Você vai para a ressonância. Aí na ressonância, o contraste da ressonância, tumor a gente faz também. Contraste na ressonância. Só que o contraste da ressonância, enquanto o contraste da tomografia, hoje em dia quase não existe problema com alergia, mesmo porque a grande maioria dos contrastes são não iônicos. Mas um ou outro tem histórico, então a gente evita. Essa mínima incidência de alergia que tem na tomografia, na ressonância é praticamente zero. Então, você faz o contraste lá praticamente sem medo nenhum, consegue definir, você define o tamanho da lesão, o acometimento, se tem infiltração do parênquima adjacente ou não. Você consegue tentar preservar, planejar uma cirurgia com preservação máxima de tecido que é interessante. Estou falando no caso do tumor cerebral, né? É lógico que a gente faz a ressecção, tenta tirar o máximo que tem que tirar, mas preservar o máximo que dá, para ele não ficar com tanta sequela, né? Com problema. É bem diferente esse aspecto da tomografia. Só que a tomografia, ela é extremamente rápida, ela não necessita, assim, de tanto preparo, porque a maioria, principalmente na urgência, você não faz nem contraste às vezes, tá? E ela é disponível hoje nos hospitais, tem duas no Padre Albino, tem uma no Emílio Carlos, uma no São Domingos. A ressonância que tem só no Padre Albino e na clínica, né? E nas outras clínicas. Então é um pouco mais limitada. Só que a ressonância para urgência, ela não é tão eficaz assim. Porque é um exame muito demorado, às vezes é um paciente que sofreu um trauma,
tá lá desacordado, você não tem coragem de deixar um paciente dando uma ressonância sem assistência, Uhum. que é um exame que às vezes demora, dependendo do exame, 40 minutos, Entendi. tá? Tomografia, 10 segundos. Perfeito. Eu queria. Só mais uma coisa, só para complementar, a tomografia, para a parte óssea, principalmente de trauma, ela fecha diagnóstico muito mais rápido do que a ressonância. Então, se a gente pensar a nível de urgência, trauma encefálico, você consegue ver parênquima, sangramento, fratura de osso, coisa que você não precisaria na ressonância. Você consegue planejar a ressonância no segundo tempo, tá? Com uma estabilidade do paciente. Eu queria aproveitar o assunto aí da ressonância e da tomo, Ricardo, para pacientes via ambulatorial. Então, fugimos daquele ambiente de urgência. Tem muitos pacientes que têm claustrofobia, têm ansiedade. Queria que você falasse do avanço de ter a sedação durante a realização do exame. Hoje, a gente conta, acho que praticamente todos os serviços de Catanduva conta com a realização da ressonância sob sedação. Vou falar pela minha clínica, com a minha clínica, a gente só faz sedação com o anestesista. O anestesista é presente o tempo inteiro, ele fica durante todo o procedimento, a gente também fica, mas ele fica durante todo o procedimento. Então, o paciente é monitorado a oximetria, o oxigênio que está circulando nele, batimento cardíaco. Então, é toda uma metodologia segura. E o paciente dorme, ele não precisa ser entubado, ele não vai ficar, não é como se fosse uma cirurgia, ele vai dormir, só que ele vai dormir com alguém vendo, porque a gente tem que rebaixar o nível de consciência dele, porque ele tem que ficar quietinho, né? Ele vai dormir, mas ele tem que ficar imóvel. E ele dorme, não escuta nada, na hora que ele acorda, ele pergunta, acabou? Porque ele não sente nada. Tá? E isso foi assim, um grande avanço, porque muita gente tem claustrofobia. Existem as ressonâncias de campo aberto que a gente fala. As de campo aberto, normalmente, a gente não tem nenhuma em Catanduva, usa para fazer extremidades. Mão, joelho, pé, cotovelo. Algumas dão para fazer ombro, dá para fazer coluna também. Só que a qualidade é ruim. Aí já volta no valor do Tesla. Aí talvez seja um Tesla, 1,5 no máximo. Você não vai ter uma de campo aberto, que a gente fala campo aberto quando não tem nada dos lados. Não é aquele forno, só em cima e embaixo. E o valor do Tesla, né, a potência da máquina, vamos falar assim, vai ser reduzido. 1,5 Tesla. A qualidade é boa também, só que limita, tá? Eu trabalho como médico de família na atenção primária à saúde e lá a gente faz muito rastreamento, né? Tem que fazer rastreamento precoce, enfim, para várias doenças, baseado na idade da pessoa, no histórico familiar, histórico pessoal, enfim, todos os fatores que importam. E na radiologia, o que nós temos de exames para rastreamento? A mamografia é algo que é muito comum. Com certeza. Né? O que mais nós temos? E aproveitar até para você falar um pouco da mamografia, que também é a área-chefe aqui. Estamos chegando no Outubro Rosa, hein? Do Dr. Eduardo. Bom, rastreamento, todos os métodos de diagnóstico funcionam como rastreamento. Até um raio-x simples de tórax, se você pegar num paciente que é fumante, ele pode fazer um raio-x por ano para acompanhar. A presença, é lógico que um raio-x de tórax, se você tiver um nódulo pulmonar, dependendo do tamanho, você não vai conseguir detectar. Mas, por exemplo, na tomografia, você já consegue detectar. Então, todos os exames são rastreadores, só que a gente tem que ter uma linha. Não existe aquele exame que você vai e fala assim, ó, vai lá, vamos rastrear, e faz um exame só. Não tem como. Então você tem que ver. Você tem uma suspeita. Falar na mamografia que é um exame mais prático.
quer um rastreamento para detectar câncer de mama precoce, o primeiro exame é a mamografia, não é o ultrassom. A partir dos 40 anos, você pega uma população geral, né? Você vai pegar um paciente, um homem, a partir dos 50 anos, rastreamento, próstata. Aí é ultrassom de próstata, PSA. Às vezes não faz ultrassom, vai direto para PSA. Às vezes, tem médico que pede direto um ultrassom transretal, que é feito por trás, que é mais indicado do que o por via abdominal, porque a gente pega determinados nódulos mais facilmente. Então, todos os métodos de imagem são rastreadores, só que tem as suas indicações. Não adianta chegar lá na porta e falar assim, eu quero fazer um rastreamento. Porque não... você pode fazer de tudo, só que determinadas coisas, às vezes, você não vai conseguir detectar. Tem a sua indicação. Por isso que, no teu caso, como médico de família, eu acredito que você já vai direcionar, você vai fazer um rastreamento, mas você vai com uma coleta de sangue já evoluída, um histórico definido para tentar rastrear determinadas áreas. Um tumor de cólon, você tem que fazer uma colonoscopia. Na tomografia dá diagnóstico, mas se for um pólipo lá que está sangrando, é a colonoscopia, a tomografia não vai ver, entendeu? Show. Tá? Eu lembro que na nossa época de internato tinha um professor, acho que ele até parou de atender, Barba, ele falava, criança não é adulto pequeno, criança é criança. E aí eu queria ir para radiologia infantil. Como que é? Qual é o grande desafio? O que muda para o radiologista quando o seu paciente é uma criança? Você tem que envolver a criança. Não tem jeito, você tem que envolver, você tem que brincar, tem que explicar que a criança ela aceita, você tem que falar. Você não esconde... o meu método, eu não escondo nada de criança. Quando eu vou fazer um ultrassom, passar só uma pomadinha, fica tranquilo. Às vezes ela chora, mas depois que ela percebe, ainda mais hoje que o gel é quente, percebe que não vai doer, que não vai fazer nada, ela concorda em fazer o exame. Agora, tem aquelas crianças que não conseguem, aí não tem jeito, aí a gente pede auxílio para a mãe, a gente tem o enfermeiro junto, a gente tem que segurar, não tem jeito. Aí... Mas, normalmente, é difícil a criança que eu tenho que segurar, tá? Elas aceitam bem. Até para fazer raio-x, você fala que vai tirar uma foto, eles assustam, porque aquela máquina não muda, é sempre uma máquina velha. Mas você põe ela quietinha, a mãe normalmente fica do lado, aí a gente brinca, a gente pega uma luva, a gente faz um bichinho, aquelas brincadeirinhas, né? E eles vão entrando na nossa e faz o exame de boa, sem problema nenhum, tá? Você falou algumas vezes aqui da sua paixão pelo ultrassom. Sou. E você falou também das biópsias guiadas. Muito. Né? Fala um pouco pra gente sobre essas biópsias guiadas, quando elas são indicadas, em quais órgãos, para que serve. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Tá. Biópsia de ultrassom, guiada por ultrassom, tudo que a gente consegue fazer ultrassom, hoje a gente consegue fazer biópsia. A dificuldade que a gente tem, às vezes, é a profundidade. Então, se é um paciente um pouco mais obeso, se você tem uma lesão hepática, vamos supor, um tumor de fígado, eu tenho que fazer uma punção, a biópsia é feita com o paciente acordado, eu preciso da ajuda dele, porque ele tem que parar de respirar. Tudo que eu vou fazer, eu explico para o paciente. Vou anestesiar, a gente faz anestesia, a gente faz um pequeno furo. Eu tenho que chegar com uma agulha, é uma agulha normalmente grande, mas a gente coloca só a necessidade. Então, o meu maior problema é a localização. Dependendo das localizações, a gente não consegue, às vezes, fazer. A mesma dificuldade a gente faz nas biópsias guiada por tomografia. Por exemplo, tumor de pulmão, que eu faço muito, quando o tumor é central a nível de artéria pulmonar, veia pulmonar, às vezes eu não faço, porque eu dependo de batimento cardíaco e respiração do paciente. Normalmente, pulmão, quando a gente fura, ele já dá tosse. Eu preciso localizar a agulha, porque a gente tem que deixar uma agulha localizada.
E se o paciente começa a tossir, qualquer movimento que ele faz, de repente eu posso causar um acidente. Dos tipos de biópsia, então tudo que a gente, guiada pelo ultrassom, todos os exames que a gente faz do ultrassom, fígado, tireoide, mama, próstata, rim, ovário, eu já fiz coleta de ovário, tumores de reto peritônio, drenagem de abscesso, tudo que a gente consegue fazer pelo ultrassom, a grande maioria a gente consegue fazer biópsia, tá? E são procedimentos que, apesar de assustar, são procedimentos seguros, quando realizados com gente treinada. Posso falar que eu tenho uma gama gigante de biópsia. Eu faço mutirão numa outra cidade uma vez por mês. Não é enchendo o meu ego, mas só para demonstrar. Sexta-feira passada eu fiz 68 em um dia e meio. Então assim, é bem corrido e é uma mão que no final, mesmo que você não quiser, você aprende a pegar, porque você tem a mão. E graças a Deus a gente tem bastante resultado, tá? Complicação, ela pode ocorrer, a gente faz de tudo para não ocorrer, mas ela pode ocorrer. Perder paciente, nunca perdi. Só que todos os procedimentos são solicitados. Não adianta chegar comigo e falar assim, ó, eu quero fazer uma punção. Se o paciente não tiver um pedido, pelo médico que for, eu não faço. Eu tenho que ter esse respaldo porque a gente é medicina diagnóstica, a gente não a gente não faz tratamento, a gente não faz, não é curativo, tá? E o paciente não adianta vir, eu fazer o diagnóstico, eu vou dar o diagnóstico para ele e ele não vai ter com quem tratar. E se eu tiver uma intercorrência, eu preciso de alguém que ajude, no caso de um centro cirúrgico. Então, todas as biópsias que a gente faz, tem sempre a anuência, tanto do paciente, que a gente não faz se o paciente não quiser fazer, e a solicitação médica, tá? É uma segurança isso daí. Então, a rede de apoio, né, ali todo para você fazer. Mas normalmente eu não faço, não que eu não faço, eu faço e eu não tenho complicação, tá? As complicações que eu tenho são poucas, normalmente são sangramentos, são seguros, tratáveis, eu mesmo trato. Tive um paciente só que eu tive que levar para colonoscopia para cauterizar, que não parava um sangramento. Foi uma biópsia de próstata. Mas era um paciente que já tinha feito 6 biópsias, aí começa a fibrose, aí quando a gente fura, às vezes sangra mais. Mas normalmente não tem problema nenhum, tá? Mesmo a de fígado. De pulmão, às vezes, entra um pouquinho de ar, mas falar que teve que drenar, não me lembro se eu tive algum que teve que drenar um pulmão, tá? É bem seguro. Ricardo, a nossa cidade tem uma instituição que trata de câncer. E tem um exame muito comum na oncologia que parece que é a coqueluche, né? Que é o PET scan. Que você vê tudo, você enxerga tudo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. O PET scan é tudo isso mesmo? O PET scan, ele é fantástico, só que ele também tem essas indicações, né? E o grande problema dele é que a meia-vida do fármaco que é utilizado, ele acaba rápido. Então não é qualquer cidade que vai conseguir ter um PET scan. Porque os fármacos, normalmente eles vêm de São Paulo. Então já chegou em Rio Preto, já chega com uma meia-vida curta. Se não fizer naquele período, o fármaco vai perder, e vai perder o exame, tá? Então essa é a grande dificuldade que a gente tem nas cidades satélites de Rio Preto, né? Eu acho que Catanduva logo deve surgir, mas essa é uma grande dificuldade. E ele é um exame, é como se fosse uma não densitometria, mas você faz um scanner do corpo inteiro e ele tem uma captação das lesões que são suspeitas. Então, quando você faz, quando é solicitado o PET scan, ele tem a sua indicação também. Não adianta chegar, eu quero fazer um PET scan. Não adianta o paciente querer isso. Ele tem a sua indicação. Assim como os outros exames. Até o raio-x tem a sua indicação, entendeu?
E a dificuldade é justamente essa. O fármaco ainda, ele tem uma meia-vida curta. Então, e você tem que ter um movimento para justificar todo o investimento. Tá? Eduardo. Hein? Muito bom, hein? Excelente. Infelizmente, Ricardo, nosso tempo se esgotou. Passou rápido. Passou bem assim, rápido. pra Ele mim, que tava pô, todo tímido no começo, então, depois tá soltando, né? foi. Mas eu agradeço. E eu quero te agradecer muito Nossa, aí o teu aceite ao nosso convite. Daqui é um prazer enorme te ver. Fazia tempo que a gente não conversava. Então, só agradecimentos, né, Eduardo? Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. E você saiu muito bem, vamos te chamar mais vezes. Pode, com certeza. Olha lá, tá vendo? Agora Já se eu- soltou. agora começando a... Maravilha. E a nossa audiência com certeza pôde aprender muita coisa com o Dr. Ricardo sobre radiologia. E, Ricardo, muito obrigado. Tá? Eu particularmente Eu que tenho um agradeço. carinho muito grande. Eu que A gente se agradeço. conhece há tanto tempo. Ricardo tem um carinho muito grande com a minha mãe. Sempre que faz exame, ele sempre me liga. E você é uma pessoa diferente, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. É isso. Obrigado. Viu? Tá joia. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. E vamos agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E aproveitar e convidar para o pessoal visitar o nosso site, Eduardo. Se você quiser assistir novamente a entrevista com o Dr. Ricardo Pelizon, médico radiologista, e tantos outros entrevistados, é só acessar www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Spotify, canal no YouTube, Instagram e Facebook. Não deixe de ver essas entrevistas. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.